A graça e a paz do Senhor Jesus tem em seu coração. Que alegria estarmos aqui para juntos ouvirmos a mensagem da graça, do favor de Deus. Mais uma palavra para incendiar o seu coração, para inspirar a sua vida, para trazer fé naquilo que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Há poder quando nós ouvimos a palavra. Poder quando nós somos alimentados pela palavra. Poder quando nós percebemos a voz de Deus por meio da sua palavra. Sabemos que a palavra é um alimento espiritual. E hoje você vai ser alimentado, você vai ser suprido pelo Senhor. E a sua fé vai ser aumentada. E você vai experimentar de graça e de favor sobre a sua vida. Em nome de Jesus, gostaria de orar. Pedir para que o Espírito Santo tenha total liberdade de falar conosco, em nome de Jesus. Pai, nessa hora, apenas abrimos nosso coração, nossa mente, para ouvirmos a Tua voz, para percebermos aquilo que vai no Teu coração. Senhor Jesus, ministra as nossas vidas, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Vamos dar continuidade aqui daquilo que nós estamos ministrando. Nós estamos seguindo toda a sequência da Bíblia, né, destacando histórias que realmente Deus tem a nos ensinar e a nos inspirar com essas histórias, né? E nós chegamos então no livro de Samuel. Então, na semana passada nós concluímos a semana falando acerca de Ana. Ana tinha um desejo profundo, e o desejo profundo dela é ter um filho, e ela foi para Deus, ela foi buscar o Senhor, ela foi se entregar diante do Senhor, querendo muito esse filho, e nós destacamos vários princípios espirituais. Se você ainda não ouviu, vá lá no nosso canal do YouTube, assista essa mensagem. Ela creu, ela acreditou que Deus tinha algo para ela. E Deus, na verdade, estava trabalhando para que chegasse ao ponto dela dizer: Senhor, se o Senhor me der esse filho, ele vai ser entregue, ele vai ser consagrado ao Senhor, ele vai ser devolvido ao Senhor, né? E realmente foi aí que Deus quis chegar nesse ponto, né? Esse ponto dela entender que o filho que estava vindo era de fato para ser entregue, para ser devolvido ao Senhor, não é? Para ser depois, com certeza, um grande profeta como foi o profeta Samuel. Então você vê que Deus nos leva a ter esses desejos profundos e que eles não saem, né? Eles continuam, esses desejos estão dentro de nós, porque com certeza Deus quer fazer algo extraordinário, né? A vontade de Deus, com certeza, ao nos dar esses desejos profundos, é para que nós oremos e busquemos ao Senhor, e entendamos que, na verdade, esses desejos não são nossos desejos simplesmente, mas são desejos dos céus para nós, de coisas que Deus quer fazer e vai fazer nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero dar continuidade nessa história, e que, na verdade, Ana fez um voto, e agora ela está devolvendo, ou está cumprindo o voto, né, e devolvendo Samuel ao Senhor, né? 1 Samuel 1, versículo 21, diz assim: Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, ou seja, consagrado ao Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que melhor te agrade, fica até que o desmame. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e o criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu,
e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que história tremenda. A gente vê a Ana se entregando ao Senhor ali, na verdade, voltando seu coração para o Senhor em oração, em entrega, em busca, né? Até mesmo ela é incompreendida. O próprio Eli a chama de embriagada, né? Mas na verdade havia um clamor no coração dela por ter o filho, e então ela cumpre aqui o voto, ela traz, depois que desmama o filho, ela traz aqui para o Senhor como devolvido, né? Mas aqui é interessante que o texto diz que eu pedi e eu tive a resposta. Deixa eu dizer algo para você. Se você tem pedido, você vai ver a resposta. Você vai ver a resposta da sua oração. Você vai ver que de fato Deus ouve a sua oração. Nem sempre acontece no tempo que você acha, mas sabe de uma coisa? Deus faz. Deus cumpre as suas promessas. Deus que coloca o desejo do seu coração é o mesmo Deus também que responde a sua oração. E eu quero dizer em nome de Jesus que a sua oração será respondida. Assim como Ana recebeu um milagre, era uma mulher estéril, não podia ter filho, mas Deus a fez mãe de filhos. E ela então gerou Samuel. E Samuel foi devolvido, foi entregue ao Senhor. Então aqui nós vemos que há poder na entrega. Quando pais entregam seus filhos, e hoje eu quero mostrar isso para você. Como pai, como mãe, vocês têm o poder de entregar os seus filhos nas mãos do Senhor. E Deus vai aceitá-los. Assim como Ana e Eucana entregaram o filho deles, Samuel, ao Senhor, e o Senhor o aceitou. Com certeza, quando você entrega os seus filhos ao Senhor, o Senhor também aceita. Se o diabo aceita, quando entrega ali as crianças para ele, consagram crianças para ele, com certeza, muito mais, o Senhor vai aceitar quando pais entregam, consagram seus filhos a Deus. Por isso que é muito importante, pais entendem isso, entendem o valor de orar pelos seus filhos, entendem o valor de entregar os seus filhos nas mãos do Senhor, e dizer: Senhor, são teus, são filhos teus, são para o Senhor, não é? É muito importante, tem muito valor espiritual. Pais que oram, pais que abençoam, pais que liberam palavras proféticas, mesmo que aparentemente seus filhos estão crescendo e você não vê tanta entrega ainda deles para o Senhor, mas mesmo assim você permanece orando, você permanece crendo, você permanece declarando que os seus filhos pertencem ao Senhor e que eles vão viver para o Senhor, vão ter suas vidas entregues ao Senhor, né? Eu me lembro que um dia eu fui convidado para pregar na escola Videira, que era uma escola ali na nossa igreja em Goiânia, e era ali os Dias dos Pais, comemoração do Dia dos Pais. Então havia pastores ministrando para cada turma, e coincidiu que meu pai também, como pastor, foi convidado para ministrar em uma das turmas dos meus filhos. E eu fui assistir, né? E ouvi o meu pai dizer, e depois eu iria também ministrar logo em seguida para outra turma. E então é interessante que meu pai disse: olha, quando meu primeiro filho nasceu, no caso do meu irmão, ele fez uma oração, ele falou: Deus, eu quero que meus filhos aprendam a te amar, que eles tenham um coração para as coisas dos céus. E ele enfatizou essa oração de que meus filhos amassem o Senhor. E foi justamente isso que nós vimos nas nossas vidas, tanto na minha vida quanto na vida do meu irmão. Nós aprendemos desde novos ainda a ter um coração para o Senhor, para as coisas espirituais. Mas sabe o que é o mais interessante? Naquele tempo eu estava com os meus filhos pequenos,
E a minha oração, sem saber dessa oração dos meus pais, era praticamente a mesma. E eu orava, Deus, que meus filhos aprendam a te amar, que eles tenham um encontro com o Senhor, e eles possam realmente amar o Senhor, porque eles viram quanto eles foram amados. Veja, há poder na oração dos pais, há poder quando pais oram e entregam seus filhos para Deus. Então você que está me ouvindo agora, entregue seus filhos. Pastor, mas eles já cresceram. Entregue a si mesmo. Não importa se é na infância, se são novos ainda, se já estão mais velhos. Você apenas entrega ao Senhor. Apenas diga, Senhor, o Senhor me deu esse filho. Senhor, e esse filho é entregue ao Senhor. E sabe, às vezes pais hoje sofrem com os filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, ou ainda não tiveram experiência com o Senhor, mas há poder quando nós intercedemos, quando nós dizemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há poder quando você libera no mundo espiritual palavras de vida. Há poder quando você diz, Senhor, o Senhor me deu esse filho, ou o Senhor me deu esses filhos, e agora esses filhos são devolvidos ao Senhor, são entregues ao Senhor. Desde a infância, eu fui entregue ao Senhor, né? Ali, nos primeiros dias, né? Meus pais já entregaram, inclusive perante a igreja, perante os irmãos, consagrando-nos ao Senhor, consagrando a minha vida ao Senhor. E isso tem valor espiritual, e Deus, de fato, aceita isso como oferta, como entregue a Ele. E então, eu também me lembro do meu pai dizendo que por muitas vezes eles perguntaram se eu cria em Jesus, né? E eu me lembro que uma dessas vezes, eu já crescido um pouco mais, né? O meu pai perguntou se eu tinha aceitado Jesus. Eu falei, pai, eu aceitei Jesus 1000 vezes. Em outras palavras, né? Meus pais queriam entender que realmente eu tinha entregue a minha vida ao Senhor. E nós também fizemos, eu e minha esposa, a Silvia, nós também fizemos muitas vezes essas orações com os nossos filhos. Por quê? Porque nós queremos que de fato eles vivam para o Senhor, eles vivam para glorificar o nome do Senhor, eles vivam para cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Então essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, essa é a nossa vida. Nós oramos pelos nossos filhos, nós liberamos nossos filhos para serem uma bênção em nome do Senhor Jesus. Mas claro também, nós também somos um modelo para os nossos filhos, né? Se nós queremos que eles vivam a vida da igreja, nós precisamos primeiro também viver essa vida da igreja, né? Porque é assim que nós também vamos influenciá-los a buscar o Senhor, a querer as coisas dos céus. E olha só, 1 Samuel 2:11 diz assim, então Eucana foi-se derramar a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote. Veja, quando ele entregou, você vê que o Samuel começou a servir ao Senhor. Então eu tenho certeza, eu quero profetizar isso também na sua vida e declarar que assim como Samuel serviu ao Senhor, também seus filhos servirão ao Senhor em nome do Senhor Jesus, né? E aí no capítulo 2, versículo 18 ainda diz, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Olha isso. Vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos dessa mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltaram para a sua casa. Olha só, eles entregaram Samuel. E então o sacerdote ali disse uma palavra para eles, olha, e o Senhor abençoe vocês, porque a entrega de vocês, desse filho, vai resultar em bênçãos e mais bênçãos de outros filhos. Essa semente que vocês plantaram vai ter colheita. Deus vai abençoar vocês. E olha o que aconteceu, versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concedeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então era um menino,
mas agora é um jovem que está crescendo. Mas aqui é algo interessante. Ela entregou e Deus deu 5 vezes mais. Quando você entrega algo ao Senhor, aquilo ali se multiplica. Deus multiplica a sua entrega em qualquer área da vida. Deus multiplica. A sua decisão de dar ao Senhor, de entregar o seu tempo, entregar os seus anos de vida, entregar os seus filhos, entregar os seus sonhos, entregar aquilo que você tem nas mãos do Senhor, faz com que Deus multiplique ainda mais, porque são sementes. Mas lembra, ela pediu Samuel, Samuel foi dado a ela não reteve Samuel, ela entregou Samuel ao Senhor. Senhor, esse filho não é meu, esse filho não é para mim, esse filho é para o Senhor. E aí depois Deus dá a ela mais 5 filhos. E daqui a gente vê o Deus que está sempre dando muito além do que nós podemos pensar ou imaginar, ou daquilo que nós podemos dar ao Senhor. Então o seu tempo investido no reino de Deus, o seu tempo gasto com as coisas dos céus, olha, ele vai ser com certeza restituído, em nome do Senhor Jesus. E esse ano nós estamos declarando que é o ano da restituição, e por isso eu quero declarar que aquilo que você entregou nas mãos do Senhor, o Senhor vai dar muito mais para você, em nome do Senhor Jesus. E você vai ver Deus se movendo de uma forma tremenda. E aqui nós já vemos que o jovem crescia diante do Senhor. Versículo 26, capítulo 2, 1 Samuel diz: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Aleluia! E eu quero declarar que seus filhos vão crescer em maturidade. E eu quero declarar e profetizar também que eles vão crescer no favor do Senhor e dos homens. Eles vão ter portas abertas com o Senhor e portas abertas perante os homens. Eles vão, de fato, diante do Senhor, ter o acesso e ter uma vida espiritual, e também vai ministrar a outros, e outros vão receber daquilo que seus filhos vão receber da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar, essa é uma mensagem profética, da entrega dos pais, ali dos filhos pelos pais, né? Você como pai entregue os seus filhos ao Senhor, e eles de fato vão viver os seus dias para o Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para você hoje, né? E o último versículo, 1 Samuel 3, versículo 1, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Mais uma vez mostra que Samuel serviu. Ele estava, de fato, sendo um servo do Senhor. Ele estava cumprindo o propósito dele, pela qual ele veio. Também nossa família vai cumprir os planos de Deus para das nossas vidas, aquilo que Deus tem para nós como família, né? Eu creio que Deus vai cumprir. E nós vamos servir ao Senhor. Toda a nossa casa. Eu quero declarar que você e a sua casa servirá ao Senhor. Toda a sua família servirá ao Senhor. Todos os seus filhos servirão ao Senhor. Você vai servir ao Senhor, junto com a sua família, junto com seu esposo, junto com a sua esposa. Nós vamos todos servir ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Mesmo que hoje, talvez, você somente na sua casa está servindo ao Senhor. Mesmo que é somente você que está buscando o Senhor nesses dias, eu quero declarar e profetizar que toda a sua família, toda a sua casa vai servir ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu orar por você e pela sua família. E se você tem filhos, hoje você vai fazer uma oração de entrega ao Senhor. Você vai dizer que pertencem ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, nessa hora nós nos entregamos primeiramente ao Senhor e declaramos que nós serviremos ao Senhor. Mas não apenas nós serviremos ao Senhor, nossos filhos, nossa família servirá ao Senhor. Senhor, assim como Eucana e Ana entregaram ao Senhor de volta Samuel, nós também entregamos nossos filhos ao Senhor e declaramos que eles são teus e que eles vão cumprir os teus planos para a vida deles. Em nome do Senhor Jesus. E eu creio que o Senhor tem coisas boas para os nossos filhos.
O Senhor tem bênçãos para os nossos filhos. Por isso nós liberamos palavras de vida e de bênçãos sobre as nossas casas. Em nome de Jesus, eu declaro que nossas casas são benditas, nossos filhos são benditos. Nós e as nossas casas serviremos ao Senhor e o nome do Senhor será glorificado. Pai, nós liberamos palavras de vida e de bênção. Declaramos que nossos filhos são apaixonados pelo Senhor, têm um coração para o Senhor, eles conhecem o teu amor e por isso eles podem amar o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós liberamos nossos filhos para servirem ao Senhor, para viverem para Ti, para serem consagrados ao Senhor desde a infância. Por isso nós liberamos palavras de vida, por isso nós liberamos palavras de bênçãos. Eles não vão servir ao mundo, eles não vão servir ao inimigo, mas eles vão servir ao Senhor. Eles vão ter os seus dias realmente contados diante do Senhor, porque viverão para Ti, viverão para a glória do Senhor, e o nome do Senhor será glorificado. Por isso, Pai, nós liberamos bênçãos e mais bênçãos da parte do Senhor sobre a vida dos nossos filhos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Uau, eu creio nisso. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da consagração, da entrega. Entrega ao seu filho. Entrega e deixa ele realmente viver para o Senhor, né? Eu me lembro, né, de um pastor que eu tive, e ele se envolveu muito novo já na obra de Deus, e o seu pai era um empresário, e ele ficava muito chateado com o filho, né? E certa vez esse pai encontrou com o pastor, né? Esse jovem pastor, e ele estava lá, não, eu criei meu filho para cuidar depois da minha empresa, e agora ele só quer saber coisa de igreja, aí já novo assim, já é pastor. E então aquele pastor sabiamente perguntou: mas o senhor não entregou seu filho para Deus? Ah, entreguei. Então, agora Deus está fazendo a vontade dele. Às vezes não é como nós pensávamos, mas é a vontade dele, né? Aquele pai não era convertido, não entendia as coisas espirituais ainda, mas mais à frente, né? Anos mais tarde, esse pai se converteu, se batizou, teve uma experiência com o Senhor, né? Veja aí, quando nós entregamos nossos filhos para Deus, mesmo quando nós não entendemos muito, há poder, Deus aceita. E com certeza Ele vai cumprir os planos dele para sua vida, para sua família. Então, assim como Ana entregou Samuel ao Senhor, e Samuel foi esse homem consagrado ao Senhor, tenho certeza também que sua casa, seus filhos vão ser consagrados ao Senhor, vão ser entregues ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que alegria poder sempre estar junto com você, ministrando a palavra de Deus. Lembrando que nós estamos também compartilhando sobre Apocalipse. Ontem nós já tivemos nossa primeira ministração. Se você não pôde ouvir, você pode ouvir aqui no meu Instagram, mas logo mais eu espero conseguir já colocar também no YouTube a ministração de ontem. Nós seguimos hoje novamente, né? Mais uma ministração pelo Zoom, hoje às 7h30, horário aqui dos Estados Unidos, 8h30, horário do Brasil, tá bom? Se você não entrou ainda, você pode entrar no link que está na bio, no grupo Imersão em Apocalipse, e ali eu vou mandar o link do Zoom para hoje à noite, tá bom? E também para amanhã. Vão ser 3 dias de imersão falando sobre esse assunto tão poderoso que é o livro de Apocalipse, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua semana. Tem uma semana de muitos milagres. Você vai ver o agir e o mover do Espírito de uma forma poderosa em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um grande abraço e até mais tarde, em nome de Jesus.